essa nossa videoaula falará sobre um assunto lindo. Hoje é sociedade midiática e o papel da linguagem. Hoje nossa videoaula vai tratar sobre os desafios da linguagem na sociologia. E é um assunto muito bacana, é um assunto muito legal e que pode estar na tua prova. Todas as vezes em que a gente diz que vai tratar sobre o problema da linguagem, automaticamente o aluno pensa que nós vamos falar sobre a língua, os problemas associados à língua, à fala. E na verdade a palavra linguagem, ela tem um significado muito maior do que meramente língua. Linguagem é a base da comunicação. Ao afirmar que a linguagem é a base da comunicação, uma pergunta é inevitável. Será que isso é uma característica exclusivamente humana? Ou os animais também se comunicam? Ou os animais também são dotados de linguagem? Essa é uma discussão que tu pode fazer durante essa videoaula. A ideia é de que a comunicação entre os seres é algo natural, tanto humanos quanto não humanos. O choro da criança já é um aspecto da comunicação. Os animais se comunicam. Uma vaca dar um mugido, ela está expressando um anseio, um instinto, uma necessidade. A comunicação, ela é inerente a todos os seres. Oh! Oh, yes! Yes! Existem duas teorias que podem nos ajudar a entender essa lógica sobre a comunicação. Uma delas diz que a comunicação ela é natural ao ser humano. Significa dizer que somos seres aptos, biologicamente e socialmente, a nos comunicarmos, seja através da fala ou simplesmente através do choro. A outra teoria diz que a comunicação ela nasce como um produto do meio. Ela é um fruto das nossas convenções sociais. A linguagem, os recursos, as gírias, a fala, nós somos estimulados a falar. Por isso que quando uma criança começa a aprender a dizer as primeiras palavrinhas, a gente meio que se imbeciliza para tentar fazer com que a criança fale alguma coisa. Papai. Fala, papai, menino. A partir dessa reflexão, a gente pode fazer um questionamento que inevitavelmente pode estar na tua prova. Quais são os recursos que a gente utiliza para comunicar? Os recursos para a comunicação são inúmeros. Vai desde a fala até os gestos, as cores, os cheiros. São inúmeros signos que utilizamos para a comunicação. E aí você vai dizer para mim, olha, professor Beethoven, eu não preciso nem mais assistir essa aula porque eu sou perito nessa questão de signos. Professor, eu faço mapa astral, eu sou de Gêmeos, eu sou de Sagitário, eu sou de Aquário. É Sagitário, porra! É fogo com fogo com fogo! Pelo amor do santo Deus, você não faça essa analogia entre signos e signos do zodíaco. São coisas completamente diferentes. Sabia não? Um dos teóricos que abordam esse problema dos signos é um cara chamado Sanders Peirce. Esse cara diz que nós usamos diariamente alguns signos, alguns recursos, alguns mecanismos para a nossa comunicação. E amados, isso não é uma característica exclusivamente humana. Os animais também se utilizam de alguns signos para essa comunicação. Para entender essa lógica dos signos em Peirce, é importante lembrarmos dois aspectos. Que a comunicação humana, ela precisa transmitir uma mensagem.
ela precisa ter um significado. E para isso, nós precisamos de algum recurso. Podemos elencar 3 grandes signos da linguagem humana. Um desses recursos é o símbolo. É tudo que nós criamos de maneira arbitrária, porque nós precisamos agregar significado a ele, dar sentido a ele. O brasão de uma família, a bandeira de um país, algumas marcas que são simbólicas, a própria representação simbólica usada pelos cristãos, porque tudo isso é carente de significado. Por isso que representação simbólica é necessário atribuir sentido. Diferentemente do símbolo, as representações icônicas, elas falam por si só, porque o ícone, ele é uma cópia. O ícone é um retrato da realidade. É a maquete do meu apartamento que eu vou comprar, né? É uma imagem que eu utilizo na minha rede social. Eu não preciso explicar. Representações icônicas falam por si só. E o mais complexo de todos esses recursos é o que nós chamamos de índice. O índice é tudo aquilo que dentro da linguagem estabelece uma relação de causalidade. Ou seja, estabelece uma relação de causa e efeito. Eu preciso sentir um cheiro para ter ideia de que alguma coisa está acontecendo. A batida na porta representa que alguém está para entrar. A pontinha do iceberg me remete à ideia de que existe algo muito mais complexo por baixo. Então, o índice é tudo aquilo que é causal. Eu uso para indexicar alguma coisa, para representar alguma coisa. Por isso que dentro de todos os significados da linguagem, a gente pode dizer seguramente que a linguagem utilizada pelos animais, ela tem uma natureza indexical. A linguagem dos animais, ela estabelece uma relação de causa e efeito. O animal, ele está no momento de medo, de insegurança, ele está no momento de ameaça. Então ele acaba se comportando de uma maneira diferente. O comportamento diferente do animal é um indício de que ele está em perigo. O legal de tudo isso é entender que a linguagem é a base da comunicação entre os seres. Seja ela, como diziam os gregos, constituída de logos, ou seja, de palavra, de sentido, ou seja ela constituída apenas de voz, de fone. A questão toda é que nós atribuímos sentido à linguagem. Nós daremos a ela o significado necessário para as relações sociais. Me adicionem no Snap, Beethoven. No Instagram é Beethoven Santos. Não pro Vini, que vai botar depois na aula para eles me adicionarem no Snapchat. Eu gosto muito de Snapchat, eu mando nudes. Todos esses traços da comunicação não estão presos apenas à teoria da linguagem, mas também representam um traço da nossa cultura. O jeito com que nós falamos, a maneira com que nós atribuímos significado às coisas, isso passa pela linguagem e passa pela cultura. Por isso que é muito normal, é muito comum os chamados regionalismos culturais associados à língua. Tem uma questão muito famosa na prova do Enem que usa como exemplo a mandioca. No Rio Grande do Sul, mandioca se utiliza como uma raiz que serve para alimento, mas ela pode ser chamada em algumas regiões do país de maniva, macaxeira, aipim. E a pergunta que a prova nos fez é por que o mesmo objeto possui nomenclaturas diferentes. O gabarito, evidentemente, estava associado aos regionalismos culturais da língua. Quais são os teus regionalismos culturais? Quais são as gírias? Quais são as palavras que são próprias do teu estado? Bah, desculpa. Aqui no Rio Grande do Sul, algumas palavras são muito próprias do nosso regionalismo.
guri, guria, chimarrão, tchê. Agora me diz, comenta aqui no vídeo, quais são as palavras que são próprias do teu estado? Olha, eu tô um pouco curioso e quem sabe eu vou aí conversar contigo no nosso linguajar. O interessante de todo esse processo, que vai desde a teoria dos signos, passa pelos regionalismos culturais e é formadora da nossa cultura, é que isso tem um impacto direto nas redes sociais. E é isso que a sociologia ultimamente vem debatendo. Quais são os recursos utilizados nas mídias sociais que podem expressar identidade, linguagem, essência, regionalismos? Existe um fenômeno muito comum no estudo da comunicação que é a universalização da língua. Não estou dizendo aqui que nós teremos uma língua apenas que sirva a todas as culturas ou a todos os países. Não. Mas esse fenômeno nos torna capazes de nos compreendermos independentemente do local onde estamos. Alguns teóricos dizem que é como se nós estivéssemos numa grande torre de Babel, que independentemente da cultura que nós estejamos, mesmo assim poderemos nos entender, seja através de gestos, cores, cheiros, sabores ou até mesmo dos símbolos que usamos nas nossas redes sociais. Eu não vou saber falar emoji. Emoji. Eu uso pra caralho, mas eu não sei pronunciar. Eu não sei pronunciar emoji. É claro que todo esse fenômeno social associado à linguagem e à comunicação não é uma conquista recente. Os processos de industrialização, os processos de universalização da informação, as mídias sociais, o avanço tecnológico contribuiu para que hoje em dia pudéssemos viver numa grande aldeia global da informação. A evolução da indústria editorial, o papel que o cinema exerceu na comunicação, o advento da televisão e do rádio, a rapidez da informação e, obviamente, a internet possibilitou com que a linguagem ela não só permitisse o entendimento e a compreensão das pessoas, mas também permitiu com que ela pudesse ter um papel social, que ela tivesse uma função que fosse além de transmitir apenas uma mensagem. Esse caráter social da linguagem dá a ela o que chamamos de inclusão social. Esse é um outro fenômeno sociológico bastante recorrente. Inclusão social nada mais é do que você criar espaços, oportunidades para que as pessoas que estão à margem de um sistema político-econômico possam participar das ações sociais. E as redes sociais, as mídias sociais e a própria linguagem são essenciais para isso. Universalizar, homogeneizar a linguagem e tornar ela acessível a todos é um dos desafios da sociedade. E olha que bacana se tu puderes usar isso na redação. Eu quero propor uma intervenção na realidade para resolver um problema social. Use o termo inclusão social e associe isso à linguagem, à comunicação. Criar aspectos, mecanismos, acessibilidade para que cada um e cada uma possa expressar o que pensa através das redes. E não é apenas as mídias sociais e as redes sociais que são responsáveis pelo processo de inclusão. A arte, seja ela através do teatro, da dança, do cinema, são extremamente importantes nesse processo, porque elas permitem oportunidade de criar. E a sociologia entende que todo esse processo nada mais é do que um fenômeno social. E por que é um fenômeno social?
porque ela permite contatos sociais, ela permite interação social, ela permite que alguns fatos sociais sejam estudados e ela permite com que todos os meninos e meninas possam ter oportunidades. O grande desafio de entender a linguagem e a comunicação é perceber que isso vai aparecer na tua prova, seja através dos regionalismos culturais, ou seja, através do papel que a mídia e que as redes sociais possuem no teu dia a dia. Os recursos que a gente utiliza para comunicações mais extensas ou menos extensas são chamadas por nós de signos. E tu aprendeu durante esse processo de que signo nada mais é do que um recurso que a gente utiliza para a comunicação. E não apenas a comunicação humana, mas a comunicação dos seres. Alan! 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 Al! Alan! E chegamos ao final dessa nossa videoaula. O grande desafio é perceber que tudo que falamos, ou postamos, ou gesticulamos, está intimamente ligado à nossa identidade, à nossa história. Por isso, somos muito responsáveis por aquilo que expressamos, por aquilo que pensamos. A partir de agora, faça isso com responsabilidade. Um super beijo e até a próxima! E aí, queridão, tá vendo esse signo aqui? Pois então, curte esse vídeo, te inscreve no canal e compartilhe essa informação para todos os teus amigos. Super beijo!